Que maravilha. A yoga, ela entra na tua vida cedo também, Jenny? Entra com uma outra perspectiva, né? Eu sofri um acidente quando eu tinha 18 anos, sofri um acidente de carro e eu perdi a memória. Então, eu tive um trauma na cabeça. E não foi assim, perder memória no ato do acidente. Foi depois, foi gradual. Então, eu sofri um acidente em novembro. Comecei a ter falhas de memória em fevereiro. Ou seja, 4 meses depois. E aí, eu fui pra medicina tradicional. Aquela coisa de neurologistas, enfim. Tomei uma carralhada de remédios e não tava resolvendo, né? Tava ainda com convulsões, ainda tava tendo... Se eu dormia, é aquele filme como se fosse a primeira vez. Sim. Era eu. É mesmo? Se eu dormia, eu esquecia o que aconteceu no dia anterior. Então, foi a partir dali que eu criei alguns hábitos que eu carrego comigo até hoje, assim, tipo diários, planners, de colocar na... Aqueles post-it. Isso, e colocar na tela, no meu quarto, assim, segundas-feiras eu faço isso, 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 aquilo, e organizar, assim, onde eu invisto o meu tempo. E interessante que quando eu fiz a minha formação de yoga, a professora também, a nossa mestre também fez a gente ver onde a gente investiu o nosso tempo, porque é a única moeda de troca que a gente não ganha de volta, né? Sim. E a partir desse acidente... Eu falei, não, cara, eu não quero viver assim com remédio o tempo todo pro resto da minha vida. Eu só tenho 18 anos. Caralho. Não tem condições, né? E aí eu passei aquele de fevereiro, março ali até novembro, mais ou menos, uns 6 meses, procurando remédios e médicos e fila de SUS, hospital, desmaiando por causa dos jejuns requisitos, né, para os exames, enfim. Ah, sim. E com isso, todo esse processo que eu não lembrava, então, um neurologista falou que eu tinha que fazer um diário para trabalhar a neuroplasticidade. E com essa palavra ficou, eu coloquei neuroplasticidade, como eu esquecia de tudo, eu coloquei ela no meu quarto. E aí eu comecei a ler livros, como eu gostava muito de livraria, e comecei meditação com neuroplasticidade. Tinha algumas coisas muito associadas, assim. E aí comecei a fazer meditação. Como tudo que eu aprendia sobre meditação, eu escrevia, então, no meu diário. Porque daí, antes de eu começar o meu dia seguinte, eu lia, antes de sair de casa, o que aconteceu, o que eu fiz, onde eu trabalho. Porque naquela época eu comecei a trabalhar no Banrisul e eu não queria que o gerente soubesse que eu tinha esse probleminha. Caralho. E então, nenhum colega de trabalho poderia suspeitar, porque era estágio, eu estudava economia, eu tinha as provas da faculdade, então todas as provas eu tinha que estudar no dia, então eu tinha que me organizar para fazer quanto tempo você isso. ficou Que é uma folha em branco, É. na minha vida foram ali uns 8 meses, mais ou menos, de fevereiro até março, Caralho. até novembro. Mas a memória mais antiga tinha. Tinha, só não Sim. formava novas memórias, né? Então, mas um evento muito curioso. Daí eu comecei a praticar meditação. E aí alguns professores da minha graduação falavam em meditação na aula. Se vocês estão muito estressados com a cadeira, com a carga horária da faculdade, façam meditação, aproveitem, né? E fui estudando. E nos livros de meditação falam bastante de yoga. E aí eu comprei um DVD de yoga, porque na minha cidade, eu morava numa cidade de 7 mil habitantes, não tinha yoga. Então eu comprei um DVD e colocava no aparelho e assistia. Eu falava já as falas, mas eu gostava tanto que eu praticava, então, sempre aquilo lá no meu quartinho. Ainda lembro o espacinho do meu quarto que eu tinha e fazia aquelas aulas do DVD. Então, eu primeiro entrei na meditação, a partir da meditação eu fui pro yoga. Sim. E ali eu comecei a sentir efeitos, ver resultados que, algumas vezes minha família tentava ver como é que eu estava. Tu lembra da festa semana passada da prima? Aí eu me esforçava um pouquinho, eu conseguia lembrar de flashes, assim. E antes eu não tinha isso. E um evento que eu tava comentando do curioso foi a memória emocional. Porque essa é a mais emocionante e a gente não se dá conta. Porque o meu ex-namorado, a namorada da época, a gente teve uma discussão, uma briga, e a gente foi dormir brigados.
Só que eu não escrevi no diário aquela noite antes de dormir devido a esse evento. E no dia seguinte, quando a gente acordou, eu não conseguia abraçar ele. Caralho. Eu senti, assim, repúdio, Caralho, sabe? Como, cara, não me toca. Tá. E eu queria me afastar. E eu não sabia por quê, porque eu tinha esquecido. Caralho, meu. Fiquei até... E essa é a parte fundamental da memória. Então, a gente não lembra do evento. Então, isso para mim caiu como bateção de panela dentro da minha cabeça. Cara, eu não lembro do que aconteceu, mas eu sei que aconteceu algo errado. Então, isso me levou... Cara, os traumas de infância também é assim que Eu pensei fica. exatamente nisso agora. Porque Tipo, às vezes um tio, algum parente que... alguma eu coisa tenho pessoas da minha traumática família na que eu não me infância. sinto confortável. Com certeza, às vezes, alguma coisa. Então é muito impressionante como a gente registra o evento, porque tem a memória é formada por emoção, né? Se não teve emoção nenhuma, a gente é um dia normal, comum. Então, com certeza, esse dia vai ficar memorizado pra mim, porque eu tô bem feliz hoje. Que bom. Mas Eu quase chorei agora. Que bom. Mas é sério. Mas é muito Não é... profundo. Isso é muito... É muito profundo, cara. Thiago. E aí, é o tal do... aquilo ali desbravou o mundo mental pra mim, porque eu escrevi no meu diário aquele dia, eu não consigo abraçar ele, não consigo chegar perto dele. E ele Alguma não te coisa- falou nada. E ele não me falou Que por causa da canalha. briga. Dele, ai, tá tudo bem com você, amor? Não tá legal. Não, me conta o que aconteceu ontem. Não foi nada, a gente só se desentendeu, alguma coisa assim. Vai Caralho. passar. E não passava. E eu não conseguia. Então, ali foi, cara, a gente tem uma proteção mental que a gente passa por processos ao longo da nossa vida que não faz a gente lembrar exatamente do fato. Mas alguma coisa em nós faz a gente rejeitar aquilo que nos faz se aproximar daquela emoção negativa, né? Então, ele foi essa aproximação daquela emoção negativa. Até que, então, quando a gente estava indo para a faculdade, ele falou, olha, então ontem a gente teve uma DR e tal. Enfim, ele estava me traindo e eu tinha descoberto. E aí, Caralho. foi isso. Ali, para mim, foi, cara, eu preciso estudar mais sobre isso.